Olá pessoal, bom dia, boa noite, boa tarde. Eu sou a Carlinda Gabriel e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre micropigmentação. Eu estou aqui com a Juliana Toledo em Chapecó e ela vai fazer a micropigmentação da minha sobrancelha, que aliás ela já fez da minha família inteira. E se você quiser saber um pouquinho mais como é feito todo o processo, acompanhe esse vídeo até o final. Oi pessoal, então, eu sou a Juliana Toledo e hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre a micropigmentação, tá? A Carlinda já tem uma micro antiga aqui, então isso acaba limitando um pouquinho as possibilidades de design, de técnicas a serem utilizadas, porém é sempre fundamental, né, fazer a manutenção anual dela, dar uma ajustada. Não fui eu que fiz essa micro antiga, mas agora eu vou colocar minha mãozinha aqui e vou fazer um glow up aqui legal. Então a gente sempre começa, a primeira coisa de tudo é fazendo a higienização da pele. Então sempre utilizando produtinhos específicos para isso, né? Nesse caso aqui eu uso esse aqui, ó, Clean Up da Electric Ink, que é uma das melhores marcas, né? Tanto na micropigmentação quanto na tatuagem. Principalmente quanto produtos, né? Oi. Tu percebeu que eu tô com a de rena? Tá com rena? Tô. Ah, mas a rena tá mais no pelo só, né? Sim, tá bem apagadinho. Não tem problema. Então, primeiro a gente higieniza, que a Carlinda já tem bem marcadinho já o design dela, mas a gente vai fazer alguns ajustes, né? Que seja necessário. A higienização da pele, ela é importante. Por quê? Porque a micropigmentação é um procedimento invasivo, né? A gente utiliza agulha, utiliza um pigmento que vai entrar dentro da pele da pessoa. Então, por esse motivo, é necessário sempre higienizar bem a pele para que não aconteça nenhum tipo de contaminação. Então, fazendo essa higienização, após a higienização, eu sempre faço a avaliação. A sobrancelha da Carlinda tá assim, os pelinhos estão escuros, porque como ela falou, ela tava com rena. E no fundo, ela tem esse pigmento meio laranja aqui, ó. Porque ela degradou com o tempo os outros pigmentos mais escuros e ficou... Você vai falando aí. Então, agora feita a higienização, eu removi alguns pelinhos que tinham em excesso, eu vou fazer a marcação. Para fazer a marcação, eu utilizo algumas técnicas minhas, né? E outras que a gente foi aprendendo aí ao longo da vida como micropigmentadora. Eu utilizo uma linha, tá? Então, uma das marcações, por exemplo, eu sempre segui aqui a linha do nariz, retinha aqui, sempre paralela. Então, vocês vão conseguir observar algumas diferenças que tem na sobrancelha da Carlinda em relação ao que precisa e em relação ao que tem, tá? Esse fio, ele tá passado o que? Um carvão? Esse fio eu passo lápis dermatográfico, grafite do lápis dermatográfico. Então, aqui no final do nariz, final do olho, ele vem até o final da sobrancelha. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas a antiga dela descia um pouquinho mais abaixo do que essa linha, tá? Então, ali eu não vou fazer a pigmentação depois, vou ajustar. Aqui, final do nariz, final do olho, final da sobrancelha e marca, ó. Tá, então, eu já tenho o ponto inicial e o ponto final da minha sobrancelha, aliás, da sobrancelha da Carlinda, tá? Então, aqui no início, aqui embaixo, a gente vai marcar o ponto onde iniciaria a sobrancelha. Esse ponto aqui, ele é bem importante, pra quê? Porque ele tem que ficar paralelo, ele tem que ficar retinho. Se ele ficar assim, 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 né, diferente, o que ele vai acontecer? Ele vai ser quando vai ficar uma sobrancelha mais baixa do que a outra, ó. Então, ele precisa ficar bem retinho, tá? Então, tanto de baixo quanto o de cima. O final da sobrancelha, ele tem que ficar alinhado com essa parte de baixo aqui. Ou um pouquinho mais pra cima, mas mais pra baixo não. Porque senão a cauda fica negativa e é isso que dá a impressão de sobrancelha, de olhar triste, sabe? Aquela sobrancelha caída. Ó. Não é isso que eu quero. Não é isso que ela quer, ó, aqui no final. Quero uma coisa bem alegre.
Então, digamos aqui, temos os pontos de encontro, ó, aqui e aqui. Vai ser o limite final da sobrancelha dela, tá? Então, outra coisa, a Carlinda quer dar uma erguida aqui nessa sobrancelha. Realmente, ela tá com o início dela um pouco maior e aqui no final, na cauda, ela vai afinando, ó. E essa não é a ideia é que a gente tenha uma sobrancelha uniforme, né? Que seja uma sobrancelha dentro dos padrões aí. Então, como ela tem pelinho aqui, ó, aqui tem pelinho, é possível a gente dar essa erguidinha, digamos assim. Então, eu vou pegar uma referência aqui perto dos últimos pelinhos e vou puxar até no outro lado, ó. Aí são referências. Ó, mais ou menos assim. Aí agora, pra eu descobrir o ponto alto da sobrancelha. O ponto alto é o ponto mais alto que a gente tem na sobrancelha, que é onde vai fazer o arqueamento. Como que eu faço pra descobrir? Então, eu vou, primeiro de tudo, medir as duas. Então, meio que padrão, eu já tinha inclusive colocado, é quase padrão. Algumas pessoas têm a sobrancelha um pouquinho maior, 5 centímetros, tá? Ó, 5 aqui e 5 aqui, tá? Para sobrancelhas com 5 centímetros, o ponto alto eu faço com 3,5 centímetros, tá? Existem técnicas e estudos que, enfim, já feitos do porquê que tem que ser no 13,5. Tem uma continha que a gente faz. Mas como eu já estou aí nesse ramo há 5 anos, praticamente, só de micropigmentação, e mais de 10 como design, então a gente já tem a prática, né? Não precisa estar fazendo a conta toda vez. Deixa eu só marcar um pouquinho melhor aqui. Ó. Então aqui tá marcado os 2 pontos altos, ó, da sobrancelha da Carlinda. Uma coisa que é importante frisar, vocês percebem que aqui tem algumas linhas de expressões, isso se dá o quê? Claro, por conta da experiência de vida já da dona Carlinda. Verdade mesmo, são 53 anos. Ó. Isso aqui é o brabo que chamam, né? Então, ele já tá marcado. Por quê? Porque é vício de expressão que a gente tem. Então, por isso, nunca vai ter um lado exatamente igual ao outro. O que a gente faz é o quê? É analisar dentro do rosto da pessoa, dentro dos pelos que já existem, a melhor técnica e o melhor formato para essa sobrancelha, tá? Depois desses pontos feitos, a gente vai fazer a ligação deles. Ô Ju, mas tem gente que fala que a gente tem naturalmente um lado maior do que o outro. Maior não vou dizer, pode ter gente que tem maior, tem gente que vai ter um mais erguido, outro mais baixo. A questão é que por conta dessas diferenças, a gente nunca vai ter um lado do rosto totalmente simétrico ao outro. Tanto que tem gente que prefere sempre o lado X para tirar uma foto e tal. Porque normalmente a gente não é igual dos dois lados, né? Do direito e do esquerdo. Exatamente, vocês podem estar vendo aí que, ó, eu tô marcando aqui, se ela ficar falando, ela levanta a sobrancelha. Então, isso é uma coisa, né? A gente faz a marcação, faz o desenho com a cliente deitada, com a cliente paradinha ali, enfim. Mas a partir do momento que a pessoa fala, pode haver alguma diferença. Ela vai ter pessoas que vai levantar mais uma sobrancelha do que a outra. Você ficar de boca fechada. Né? Então, são várias coisas que podem alterar. Aqui eu sempre, ó, às vezes eu costumo usar essa linha guia aqui no meio, tá? Pra quê? Porque daí tudo que eu fizer desse lado, ele automaticamente vai ter que ser igual desse outro. Então, ó, se eu puxar essa linha daqui até aqui, automaticamente elas vão ter que se encontrar aqui no meio. Então, é isso que vai dar simetria pro desenho. Né? E, claro, aqui é um esboço do desenho. Depois eu faço alguns ajustes. Eu utilizo uma outra canetinha em gel também. Então, por exemplo, aqui, como a Carlinda quer uma sobrancelha um pouquinho mais arqueada, eu vou precisar remover um pouquinho mais esses pelinhos aqui embaixo, ó, pra pegar melhor a marcação. Não é um pouquinho mais arqueada, tá, Ju? Quero ela arqueada. Não dá pra exagerar demais, porque senão a gente perde aquela naturalidade que tu quer, né?
Porque tudo tem um limite, assim. Sim, aceitável. Aham. Então, claro, vai ter clientes às vezes que vai chegar aqui, eu quero aquela sobrancelha igual a da fulana lá. Eu quero chegar chegando com a sobrancelha. Ó, mas vocês já podem perceber que aqui mudou muito, ó. Né? Esse finalzinho aqui da sobrancelha. E aqui a parte de baixo, daí, eu costumo pegar essa linha aqui como referência, ó. Trago pra cá. Que mesma coisa, ó. Sempre paralelo. Aí, depois eu faço os devidos ajustes com a caneta daí. Daí, depois que a gente finalizar essa marcação aqui, eu vou fazer os ajustes necessários, vou passar a canetinha em gel. E daí a gente vai pra parte já do anestésico, tá? Então, a micropigmentação, a gente utiliza um anestésico tópico, que a gente faz algumas punções ali na pele da cliente com a própria agulha. Ele vai abrir essa pele e a gente vai aplicar o anestésico, vai deixar ele agir. E assim que ele tiver o efeito, tu pode iniciar. Ju, o que tu tá fazendo? Agora eu tô evidenciando a marcação que eu fiz antes com a linha, com a caneta, que dessa caneta ela não sai tão fácil durante o procedimento. Aliás, durante a primeira passada do procedimento, né? Porque depois que a gente faz o esqueleto, digamos assim, da sobrancelha, a gente já faz a limpeza e depois a gente só faz os ajustes daí. Ó, vocês podem ver aqui a sobrancelha antiga aqui embaixo. A gente vai fazer esse ajuste aqui, tá? Então, não é nada exagerado, é dentro dos limites. Mas é sempre importante frisar que é diferente o procedimento, o passo a passo, digamos assim, uma sobrancelha que já tem micro de uma que não tem. Uma que não tem micro nenhuma, ou que já é apenas uma manutenção anual de uma micro feita por mim mesma, já é um procedimento um pouquinho mais tranquilo, assim. Ô Ju, e tu fez algum estudo já sobre os padrões de sobrancelhas desde a época que a mulher começou a se maquiar? Teve uma época que tava na moda bem fininha, né? Uhum. Um risco praticamente. Como foi a história da sobrancelha? Tu tem ideia de como é que foi? Olha, eu nunca aprofundei a questão histórica, né? Até porque enquanto eu trabalhava com sobrancelha, eu sempre estudei umas outras áreas, assim. Além, claro, das técnicas que eu desenvolvo, assim, mas essa parte teórica da história da sobrancelha, não muito. O que eu posso dizer é que devido a essa moda que teve por muitos anos da sobrancelha muito fina, é o que gerou hoje muitas mulheres não ter pelo na sobrancelha, né? Então, graças às novas tendências aí, cada vez mais está sendo evidenciada a questão mais natural possível. Então, não tem mais aquela questão da sobrancelha fininha, aquela sobrancelha tipo tatuagem que fazia uma. Hoje em dia, a gente sabe aí que com a independência, né, da mulher, a ascensão da mulher no mercado de trabalho, a mulher estuda, trabalha, cuida de casa, cuida de filho. Então, cada vez tem menos tempo para si. Por isso que é necessário que quanto mais prático seja as coisas e seja as tendências, melhor. Então, com certeza é muito mais prático para uma mulher ter uma sobrancelha mais naturalizada, ou seja, normalizarem a sobrancelha grossa, com bastante pelo, do que aquela sobrancelha fininha que a pessoa tinha que estar a cada pouquinho fazendo ou tirando, e muitas vezes acontecia o que a pessoa tinha que tirar em casa para não ter que estar toda semana no salão, e era onde entortava a sobrancelha, ficava uma vírgula, uma ficava mais alta, outra mais baixa. Então, assim, com o tempo, acho que é normal, né, essas mudanças. É a evolução, é o processo da evolução. O processo da evolução da beleza da mulher, né? A mulher também passou a olhar isso com mais carinho.
Então, antigamente, as mulheres iam lá fazer um negócio no cabelo, a própria cabeleireira já tirava os pelos da sobrancelha, que já fazia a unha, que isso, que aquilo. Então, com o passar do tempo, as pessoas foram se especializando também, né? Então, hoje a gente tem especialista de todas as áreas. Tem especialista em unha, tem especialista em cabelo, tem especialista em cabelo loiro, tem especialista em micropigmentação. Hoje a gente tem especialista só em reconstrução de sobrancelha, né? Então, isso demonstra, assim, o quanto essa indústria da beleza também tem... Dinâmica e versátil. Tem uma dinâmica e, ao mesmo tempo, ela tá bem acelerada, sabe? O que é uma maravilha, né? Óbvio, tanto para os profissionais quanto para as mulheres, porque é maravilha. Então, ó, a fio a fio, ela é feita com... Deixa eu ver se vai... Não tá dando certo. Vai dar? Essa laminazinha, ela é como se fosse uma faquinha, ó. Ali, ó. Ela tem várias agulhazinhas, não vai dar pra ver ali no vídeo. Mas são várias agulhazinhas. Essa que eu uso é a Nano. Por que é Nano? Porque ela é uma das mais fininhas e menores que tem. E essa aí é a caneta? Essa é o Tebori, tá? Tebori. Que é a ferramenta que a gente faz a fio. Posso pegar pra mostrar pra eles? Só pra... Não, porque senão eu vou tirar o excesso de pomada. Uhum. Vou fazer os ajustes necessários. Aqui eu vou dar uma baixadinha nela. Vou deixar ela mais... pra ela ficar mais arqueadinha. Em média, quanto tempo demora pra fazer uma sobrancelha, Juliana? Olha, uma sobrancelha do início ao fim, assim, normalmente 1h40 a 2 horas no máximo. Varia, né? Varia conforme a pele da pessoa, conforme os pelos que tem, as técnicas que vão ser utilizadas. E fica muito inchado depois do procedimento? Algumas pessoas têm maior incidência de inchaço. Tem pessoas que já saem com ela normal, assim, não apresenta muito. Vai rolar um teste para ver se eu tenho alergia à pigmentação? Você tem alguma alergia? A tinta de cabelo. Então a gente vai ter que fazer atrás da orelha, aliás. A gente faz com o pigmento. Mesmo procedimento que a gente faria na sobrancelha, mas faz atrás da orelha. Que é a região que mais se assemelha, né? Daí se der algum tipo de reação, não aparece. Vamos lá. Então, o pigmento que a gente utiliza, eles vêm nesses frasquinhos assim, né? Eu utilizo da marca Nuance. Eu considero a melhor marca que tem no Brasil. Gosto muito dessa marca. É bom de trabalhar, ela é um pigmento que não é muito líquido, mas também não é muito espesso, então a trabalhabilidade dele é boa. Maleabilidade. A gente consegue trabalhar bem. Eu vou utilizar aqui na Carlinda algumas misturinhas, tá? Esse aqui é o Shasta, que é um castanho médio, dá pra se dizer. Então, eu faço uma proporção aqui, vou colocar umas 3. Como eu vou trabalhar fio a fio agora nela, vou colocar umas 3 dessa daqui e umas 2 do Rude, que é o mais escuro. Ele é quase com preto, é um castanho bem escuro. Então, ele vai fazer uma misturinha, não vai ficar preto, mas também não vai ficar muito claro. Porque, conforme eu falei antes, como ela tem essa micro antiga embaixo, a gente precisa evidenciar mais o fio, né? Então, sempre tem que misturar bem. Após a misturinha, então, eu vou fazer o teste de toque. Ju, se fosse colocar bem escuro, ia ficar muita diferença? No fio a fio, eu posso até fazer um pouquinho mais escuro, mas na shadow não. Na shadow ele fica muito artificial daí, né? E tu vai fazer agora fio a fio? Eu vou fazer a fio a fio primeiro. Vou aplicar, vou ajustar esses fiozinhos, ajustar aqui na frente e ver o que ele vai cobrir dessa micro antiga, né? Ele cobrindo bem, a gente vai deixar como tá, como só na fio a fio, vai deixar cicatrizar e daqui 30 dias aí a Carlinda vai voltar pro retoque. No retoque aí eu vou fazer a avaliação sobre
fazer uma nova técnica, seria o sombreamento, sombrear ou não. Eu vou colocar de qualquer forma um pouquinho do pigmento laranja. Sério? Um pouquinho, né? Sim, o laranja ele é uma cor, ele é um pigmento que ele vai dar vivacidade para a cor, ele vai aquecer o pigmento. Então, quando ele for desbotando, ele não vai ter aquela coisa meio azulada, assim, ele vai ficar mais amarronzadinho. Que é o que tava, na verdade. Essa tua aí ficou esse laranja mais forte, provavelmente porque já é uma técnica bem mais antiga, né? E o pigmento também que foi utilizado provavelmente era um pigmento com uma formulação mais antiga. Então, com o passar dos anos aí teve várias formulações, cresceu muito o mercado da micropigmentação, veio pigmento novo, veio técnicas novas. Então isso também acaba justificando, né? Não é porque a profissional que fez antes na Carlinda não era uma boa profissional. Não é isso. É uma sobrancelha antiga e quando ela fez era a técnica que era disponível. Isso, possível. Então, nunca falar mal das coleguinhas, tá? Ó. Então tá misturadinho, ó, ele fica mais ou menos um marrom assim, meio escuro ali, parece, na câmera parece preto, mas ele não é preto, só pra vocês terem uma ideia, ó. Ó, quando ele vem pro fundo, ó, é um marrom, tá vendo? Mostra lá. Essa aqui é a degradação dele, ó, com fundinho mais avermelhadinho, mas ele é um marrom. Agora eu vou fazer o teste de toque na Carlinda e depois a gente volta. O teste de corte eu vou fazer aqui atrás da orelha, ó. Fazer um micro cortezinho. Aqui. Agora eu não coloquei pigmento ainda, só pra ela ver se ela ia aguentar o cortezinho aqui. E eu aplico com o pigmento. Tá? Deixa um pouquinho o pigmento ali. Vocês podem ver que ficou o risquinho ali. Pode voltar lá, ó. Ó, eu tirei o excesso de pigmento, ele ficou o risquinho, tá vendo? Então, é basicamente isso que eu vou fazer lá na sobrancelha. Mas aqui, agora a gente vai aguardar uns minutinhos pra ver se não vai ter nenhum tipo de reação, vai ficar vermelhinho ao redor. Se caso ficar tudo certo, não dá nenhuma alteração, e vai pra sobrancelha sem nenhum problema. Nesse caso aqui, por exemplo, ó, os pelinhos estão descendo, né? Então, os desenhos que eu faço também é na mesma direção. Nossa, já tá preenchida quase junto. A primeira passada, né? A gente faz o esqueleto, sim. Aí depois eu saturo, que é... Deixo ela com pigmento. Deixo ela paradinha um pouquinho. Aí depois eu faço a higienização.
Aí eu aplico um pouquinho mais de anestésico. Não sei se você tá sentindo Tô alguma. sentindo. Eu aplico um pouquinho mais de anestésico, que ideal é quando você também não vai mais sentir. Tu vai sentir uma ardênciazinha. Que daí, como o anestésico ele pega melhor com a pele aberta, né? Antes eu fiz as batidinhas lá pra ele pegar um pouquinho. Então ele vai pegar um pouquinho. Aí a gente faz esse primeiro esqueleto, que é pra gente não perder o desenho, né? E depois eu aplico mais anestésico e daí sim faço o preenchimento. Então, ó, primeiro o esqueleto tá pronto. O que vai fazer agora? Então, agora eu vou fazer um sombreamento com o dermógrafo, né, que é uma outra técnica de micropigmentação. Nesse caso, eu vou fazer na Carlinda, por quê? Porque ela tinha aquela micro antiga. Então, pra ela ficar mais uniforme aqui, principalmente nessa parte aqui do final, ó, onde foi feito os fiozinhos, não sei se vai dar pra ver. Deixa eu ver se aproxima aqui, assim, ó. Eu não sei se vai focar. Mas enfim, aqui foi feito vários fiozinhos, né, que na câmera aí não vai aparecer provavelmente. Mas eu vou dar uma sombreadinha para poder misturar um pouquinho mais aquele pigmento antigo que ela tinha antes com o pigmento de agora. E agora eu vou utilizar uma cor mais clara, obviamente, porque o fio a gente faz um pouquinho mais escuro, mas quando é técnica de sombreamento, eu vou utilizar somente o Shasta. Então, ó, comparado com antes, ó, como ele tá mais claro. Viu? Então, vocês podem ver que essa agulha aqui é diferente, né? Ela é uma agulha, ela parece uma maquininha de tatuagem, mas não é. É o dermógrafo. E aqui eu vou sombreando. Aqui tem que ter um pouquinho mais de cuidado agora, porque como tem os fiozinhos já cortados na pele, tem que fazer bem suave, bem sutil. Então, eu vou sombrear ela um pouquinho mais da metade pro final. E no início eu vou deixar ela mais fio a fio mesmo, que daí ela vai dar um efeito de volume no final. Vai melhorar a questão da neutralização da cor antiga. E na frente ela vai ficar mais natural por conta dos fios. A micropigmentação, ela é feita sempre na primeira camada da pele. É por isso que os cortezinhos aqui, ele vai ter no máximo 1 milímetro de profundidade. Quanto tempo dura? A micropigmentação, quanto tempo vai ficar na pele? Depende sem bastante precisar de cada de tocar. pele, mas eu oriento que faça um retoque por ano, né? Ela não vai sair toda em um ano, mas é necessário que seja feito o retoque. Então, por exemplo, essa antiga que tu já tinha ela há quanto tempo? Nossa, nem sei. Então, é mais ou menos isso, sabe? Depende bastante da técnica utilizada. Mas faz mais de 10 anos. Do pigmento. E tem muitos casos, assim, quando a micro é bem antiga, que a única orientação é a remoção. Tem que fazer a remoção pra ela poder ficar bonita. Senão não dá pra fazer. Isso é bem sutil. E a remoção é só laser. Tem remoção química também, que é feito com um ácidozinho. Só que ela é mais demorada, né? Tem todo o processo também de cicatrização depois da sessão. E daí a laser, ela é bem mais rápida. Deixa eu saturar aqui. Tá pronta. É. Deus o livre, né? De pessoa? Quase isso. Então, olha só. Aqui foi feito um trabalho de fio a fio. Vocês podem ver aqui, tô aproximando.
Então, aqui são os fiozinhos que eu desenhei, que antes ela não tinha. Vou tentar focar ali, ó, tá vendo? Fios. Aqui no início dessa outra aqui, tenta virar assim, aí. Ó. Olha ali, foi feito fiozinho também. E esse foi o resultado da nossa micropigmentação. Aqui tem, deixa eu só... Ela ficou mais levantadinha. Aqui no final a gente fez um sombreamento. Vocês podem ver, ela tá um pouquinho inchadinha ainda, faz parte do procedimento. Aqui embaixo é aquela partezinha laranja que ela tinha antes, ó. Vocês podem ver aqui. Opa, aqui. Aí, ó. Ju, e os cuidados depois que eu faço? Então, os cuidados, os principais, né, Carlinda, é não se expor muito ao sol. Deixa eu só dar uma limpadinha aqui. Não se expor ao sol, evitar tudo que for de calor, relacionado a calor, tu tem que evitar. Então, assim, ó, aqui no finalzinho ela ficou levantadinha, conforme ela tinha pedido. Aqui também, ó. Não coçar, não arrancar casquinha, porque a coceirinha ela vai fazer parte do processo inflamatório, do processo de cicatrização. Então, eu vou fornecer ali uma pomadinha para você utilizar, que também é uma pomadinha manipulada com vitamina A, vitamina E de pantenol. Então, ela ajuda bastante nesse processo de cicatrização, do processo inflamatório. Ela ajuda muito, muito, muito. E daqui 30 dias ela vai estar cicatrizada, né? Então, os primeiros dias ela tem uma tendência a ficar mais escura. Aí, com uma semana, mais ou menos, ela vai estar criando as casquinhas. As casquinhas você não pode arrancar. Tu deixa elas caírem por conta. Sempre higienizar bem, tá? Tua sobrancelha durante esse período de cicatrização. A partir de amanhã, tu pode estar higienizando, usando uma água filtrada. Lenço umedecido? Olha, o lenço umedecido na cicatrização eu não costumo muito indicar, né? Porque tem alguns que contém bastante álcool, né? Então, o ideal mesmo é uma aguinha normal, uma aguinha filtradinha. E depois só secar levemente, dando umas batidinhas assim com a toalha, sem agredir muito a pele. É isso, os cuidados basicamente são esses, usar pomadinha 4 a 5 vezes por dia, né, evitar o sol, não tem muita coisa. Então, agradece aí, pessoal. Pessoal, se inscrevam no canal se vocês gostaram do efeito. Deixem seus likes e até a próxima.